Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Cristã de Famalicão e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e a transformação dele em nós. Este é o cristianismo para todos, o cristianismo explicado para todos. Então fiquem connosco. Então, o Espírito Santo é um tema, às vezes, um bocado complicado para nós entendermos, mas não deve ser tão complicado assim. Nós vamos ler um texto que está em João 14, 23 e diz assim: Jesus explicou-lhe: quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo, e o meu Pai também o há de amar e iremos ambos viver nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que eu vos digo não é doutrina minha, mas do Pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto estou no meio de vós. Mas o defensor ou o consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, ele há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Então, aqui é Jesus a falar para os discípulos e a dizer que ele ia morrer e ressuscitar depois. Mas ele diz que, de alguma maneira, ele e o Pai iriam fazer morada naqueles com quem ele estava a falar. E depois ele diz que o Espírito Santo ia ser enviado para nos ensinar todas as coisas e para nos lembrar daquilo que ele ensinou. Então, sabemos qual é a função do Espírito Santo em nós. É mostrar-nos a verdade e lembrar-nos daquilo que Jesus ensinou, que é a verdade. Ou seja, a verdade, de alguma maneira, vai estar em nós, a ensinar-nos. Há outro texto muito interessante que está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim, é Paulo a falar para uma igreja dos Coríntios, que ele diz: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no vosso interior? Se alguém destrói o templo de Deus, também Deus o destruirá. De facto, o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então, Paulo está a dizer claramente que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, sabemos qual é a função do Espírito Santo, que é ensinar-nos a verdade, lembrar-nos das palavras de Jesus, do que Jesus ensinou. E Paulo está-nos a dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós. E isso leva-nos a uma conclusão muito maravilhosa, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, depois vamos falar sobre isso, mas o Espírito Santo está dentro de nós e ele próprio é que ensina os nossos corações. Então nós somos transformados por Deus de dentro para fora. Antigamente, havia um tempo que era no tempo da lei, do Antigo Testamento, em que o homem era dirigido por leis que estavam fora, que o homem lia as leis e esforçava-se, ele próprio, por cumprir com aquelas leis. E assim ele agradava a Deus. Mas neste Novo Testamento que Jesus inaugura, a relação de Deus connosco e a maneira com que Deus faz com que nós façamos a vontade dele é transformando o nosso coração, ele próprio transformando o nosso coração de dentro para fora. Ou seja, eu vou fazer as coisas que são da vontade de Deus, não porque eu me esforço para fazer propriamente, com as minhas forças, mas porque Deus vai colocar essa intenção no meu coração. Ele vai transformar o meu coração, vai revelar a verdade no meu interior e vai fazer com que eu deseje de mim próprio fazer as coisas que são da vontade de Deus. Então não é uma questão de esforço para cumprir coisas que estão escritas fora. É como que não, porque havia profecias no Antigo Testamento que dizia que ia haver um tempo em que Deus, ele próprio, iria ensinar os nossos corações. E é este tempo. É o tempo em que o Espírito Santo habita em nós e que ensina e que transforma a nossa maneira de pensar, transforma a nossa maneira de agir, que faz com que a verdade de Jesus seja realmente verdade na nossa vida. E então, este processo de transformação, de santificação, de sermos cada vez mais como Jesus, é um processo que não depende tanto do nosso esforço, mas depende mais de nós diminuirmos, ou seja, de nós desistirmos de ser aprovados por Deus porque nunca o conseguiríamos
e deixar que Ele primeiro transforme o nosso coração para depois nós fazermos a vontade dEle. Então, é algo maravilhoso e é o convite de Deus que nós vivamos esta vida a sermos ensinados pelo próprio Deus que habita dentro de nós, a transformar o nosso coração, a transformar as nossas intenções, as nossas vontades, a nossa mente e assim nós fazermos a vontade de Deus. É algo maravilhoso e é para você e eu experimentarmos. E isto é muito bom. É isso por hoje. Até à próxima.